Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar algo, de um vídeo que eu falei aqui sobre finanças. Deixa eu ver se eu encontro o vídeo aqui, Enquanto eu vou saudando a todas vocês, eu vou pesquisando aqui, ver se eu encontro o vídeo sobre finanças. Irmãs, eu me lembrei de duas histórias muito curiosas, Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro. Oro sim, no meu recinto secreto de oração. Oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta, que deixa o seu comentário também lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial, OFC, tá bom? Então, eu tô procurando aqui, mas é um vídeo que eu falo sobre finanças. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo. Irmãs, eu tava falando, sobre finanças. E ali, irmãs, vou encontrar aqui o vídeo. Irmãs, nesse vídeo, é aqui, foi no vídeo Testemunho Forte do Pagamento da Dívida. Depois eu gravei um desses dois vídeos, irmãs. Se eu não me engano, foi no segundo vídeo. O vídeo é assim, lendo comentários, procura o vídeo, lendo comentários sobre o Testemunho Forte de Pagar Dívidas. Irmãs, eu sei que eu gravei, foi um desses dois vídeos. Você pode botar assim, Raquel Mariana, lendo comentários sobre Testemunho Forte de Pagar Dívida ou Testemunho Forte do Pagamento de Dívida e Alerta. Irmãs, aqui eu conto testemunho e eu tô rindo assim, irmãs, porque foi num desses dois vídeos. Você põe lá Raquel Mariana. Tem uns dias passados, irmãs, eu me lembrei de duas histórias. Por quê? Nesse vídeo eu contei aqui no canal, eu comentei aqui de pessoas que devem e não pagam, e não dão a satisfação para o outro, que um dos segredos da prosperidade é você pelo menos dar uma satisfação para a pessoa, agir com verdade com a pessoa. Irmãs, nós estamos no caminho do Senhor. Jesus é verdade e precisamos, resplandecer a presença de Deus. Então, eu estava falando, de atender a pessoa, a ligação da pessoa e dar uma satisfação. Olha, agora eu não posso pagar, eu não estou podendo, eu perdi o emprego. E falar, citei até o exemplo do Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet, que ele falou que Deus o levantou das dívidas, das situações, porque ele falava com a pessoa, Ele contou, irmãs, até que ele falou que ele quebrou, que ele tinha uma empresa. Ele falou que ele tinha uma empresa e a empresa quebrou assim e ele ficou devendo muita gente, que ele teve depressão. Foi assim um momento muito difícil, que todos nós passamos por situações de dificuldade. E ele não foi diferente, ele estava contando o testemunho dele. E ele falou que ele devia muita gente, que ele quebrou assim, e as pessoas ligavam para ele. E ali fala que ele fez um voto com Deus, As pessoas ligavam para ele, e ele atendia a pessoa e ele dava uma posição para a pessoa. Irmãs, isso é lindo. Tem que falar com a pessoa. E eu tava falando nesse vídeo, de você ser verdadeira com a pessoa. E eu contando aqui, eu tô me lembrando aqui, que ele falou, irmãs, que ele falou que ele estava devendo assim muito dinheiro para uma pessoa, acho que lá na África. Ele falou que ele pegou, foi lá na pessoa, lá no país lá, e foi lá só dar uma satisfação, olhar olho no olho do empresário lá, da pessoa que ele devia lá. Parece que ele tinha várias sociedades, enfim, ele estava muito quebrado. Aí ele falou assim, quando ele estava começando a se levantar,
Aí ele pegou o avião, ele foi lá para falar pessoalmente com esse homem, né? Acho que o homem não era nem cristão. Olha só, irmãs. Ele falou assim, olha só, eu vim até aqui só para te dizer que eu não esqueci da minha dívida que eu tenho com você e eu vou te pagar. Falou assim mesmo pro homem. Irmãs, olha só, irmãs, que integridade, que hombridade. Ele falou assim, eu só vim aqui para te dizer, olhou olho no olho, foi lá na empresa da pessoa e falou, olha só, eu vim aqui só para te dizer que eu vou te pagar, eu não esqueci do meu compromisso com você e eu vou te pagar. Aí, né, o homem virou para ele e falou assim, pô, você saiu do Brasil, vim aqui só para me falar isso que vai me pagar. Olha só, irmãos. Aí, sabe o que o homem fez? O homem falou assim, olha só de você ter saído do Brasil e vir aqui para me dar uma satisfação, a tua dívida já está perdoada. E era uma dívida, irmãs, alta. Ele conta, eu que não lembro. Então, ele estava falando assim, né, dessa questão de você resolver coisas, né. Então, assim, e eu estava contando nesse vídeo sobre essa questão de cobrança, de você dar uma satisfação, porque quando você foge, quando você some, quando você não dá uma satisfação, isso bloqueia a prosperidade, as leis, porque nós somos regidos por leis universais, e essas leis, elas imperam tanto na vida de nós, que professamos a fé cristã, quanto dos ímpios também. Salomão, ele vai dizer, né, que a ocasião e a sorte sucede a todos. Então, todos nós estamos susceptíveis. Então, assim, tem gente que foge, manda falar que não tá, dá um péssimo exemplo, a mãe e o pai, fala pro filho, vai lá e fala que eu não tô. Tá ensinando a criança a mentir, enfim. E eu tava contando isso aqui no canal, sobre um desses 2 vídeos, eu me lembrei dessa história. E em uma das falas do vídeo, eu falei assim, irmãs, às vezes você não sabe o que a pessoa tá passando lá. E às vezes você vai lá para cobrar a pessoa, mudando o papel, né? Você que é a pessoa que vai cobrar. Às vezes, irmãs, mudando o papel, você vai lá e você vê que a pessoa tá numa situação, humanamente, numa dificuldade pior que a sua. E ali, às vezes, é necessário utilizar de misericórdia. Não é ter pena. Pena é muito pejorativo, é ruim, mas é misericórdia. E o próprio Jesus, ele vai falar, misericórdia quero e não sacrifício. Tem uma parábola de Jesus que ele fala do credor incompassivo, né? E a irmã até contou, agora eu não lembro o nome dela, a irmã até falou que ela perdoou algumas dívidas, que ela vendia roupa, e ela citou, né, que pessoas não pagaram, deram um calote nela lá, e ela perdoou, ela conseguiu prosperar na vida, e uma benção, a vida dela tá assim deslanchando. Então, é essa questão, amada igreja. E eu me lembrei de 2 histórias, né, que tem muito a ver com isso, de pessoas que foram cobrar, chegou lá, a pessoa estava numa situação pior. Irmãs, eu me lembro, eu vou contar essas 2 histórias nesse vídeo. Bebendo aqui água, né? Eu me lembro, irmãs, que na época que tinha, eu gravei essa história, mas nunca mais eu esqueci, eu quero aqui compartilhar. Eu quero aqui compartilhar. E Jesus, ele vai falar, né, com a mesma medida que medir, vos medirão também. Fala da lei áurea. Tudo que quereis que os homens vos façam, façai-vos ou fazei-vos também, dependendo da tradução. E eu me lembrei, irmãs, dessa história na época de DVD, né, que tinha aluguel de fitas de DVD e tal. E eu gostava muito de filme, hoje eu já quase não assisto, né, mais filme. E na época desse DVD eu gostava de filmes de drama, filmes de que passam alguma lição, nesse sentido, reflexivo. Aí tinha uma locadora, mais pra lá assim,
É um pouquinho longe, mas mais para lá eu ia lá e alugava, né? Nessa época, que hoje já não existe mais isso. Hoje existem outros artifícios, então isso aí já caiu em desuso. Aí eu me lembro que algumas vezes, né, eu fui lá para alugar e tinha um rapaz lá que ele era de outra igreja. Ele é de uma igreja até muito grande aqui, né, da região onde eu moro. E um rapaz assim, né, eu não sei se é porque ele ficava sozinho lá o dia todo, mas assim, a gente sempre conversava da Bíblia, da palavra de Deus, das coisas de Deus. E a gente sempre conversava, ele falando das experiências dele com jejum, o que Deus mostrou para ele, o que Deus revelou a ele, o que Deus mostrava assim com relação a clientes que ia lá. E Deus usava, daqui a pouco a pessoa estava chorando lá no balcão. Irmãs, ele falou que aquela loja lá, a loja dele, parecia uma igreja. E ele ouvia as pessoas, ele aconselhava as pessoas, ele falando, né? E eu assim ouvindo, né? E eu sei que a gente conversava sobre assuntos dessa natureza. Ele falando, né, dos jejuns dele, de como que Deus agia, de como que Deus trabalhava. E ele é o dono dessa loja. E ele comentou comigo, ele falou assim: irmã Raquel, eu tenho uma casa. Assim, irmã, isso já tem muitos anos, mas eu gravei essa história. Quero compartilhar duas histórias que as pessoas agiram de misericórdia, que às vezes a gente tem que agir de misericórdia e deixar para lá. Às vezes, existem situações que não vale a pena, você precisa praticar o desapego, porque mais tem Deus para nos dar. E aquilo que a pessoa está fazendo, se a pessoa estiver fazendo por mal, ela vai ter resposta de Deus no tempo certo, mas prosseguir, que mais tem Deus para nos dar, para nos abençoar. Aí ele estava falando, irmãs, esse rapaz, ele estava falando, ele estava dizendo que ele tinha uma casa e essa casa era alugada para uma pessoa. Olha só, irmãs. Então, assim, ele tinha uma casa, tem uma casa, além desse negócio que ele tem. Ele tá lá até hoje, só que ele mudou o ramo. Como não usa mais DVD, assim, né? Ele mudou para informática, ele foi se contextualizando com o mercado para não ficar para trás. Aí depois também levei até uma amiga lá também para conhecer ele, né? Porque pessoa muito agradável, né? Depois ele foi até fazer psicologia, que ele me contou que ele já estava fazendo psicologia. Mas enfim, ele falou que ele tinha uma casa e essa casa era alugada. E a gente estava conversando assuntos dessa natureza. De como que Deus age como nós agimos com os outros. Irmãs, o que acontece? O que acontece? Ele falou que ele já tinha passado os 30 dias, a pessoa não pagava. Aí ficou mais um tempo, ele foi lá para cobrar a pessoa. Ele falou assim: irmã Raquel, eu fui lá para cobrar a pessoa. A irmã Raquel, eu olhei assim a situação. Eu cheguei assim no portão. Ele falou que ele foi até embora chateado. Porque assim, ele foi para cobrar uma situação que estava no direito dele. E ele chegou lá e a pessoa explicou. E ele viu, irmãs, algumas situações lá. Ele não entrou em detalhes, mas ele falou que ele saiu dali arrasado e resolveu nem cobrar mais o tal do aluguel. Aí passou mais uns tempos depois. Ele falou assim que ele viu uma situação lá que ele saiu, ele foi embora e ali ele passou mais uns tempos, né? E ali a pessoa foi pagando, ele foi orando pela pessoa, né? Ele foi pedindo a Deus, foi orando. E ali Deus abriu as portas, né? Para aquela pessoa honrou o compromisso com ele, foi honrando, né? E eu me lembrei dessa história e me lembrei de uma outra história. Essa outra história, quem me contou foi um familiar meu, né? Uma familiar. A gente estava saindo, né, para ir para um lugar.
E a gente, no caminho, né, ela me compartilhou essa história que eu quero te contar aqui. Essa história, irmãs, ela falou, né, que ela fez um serviço para uma pessoa e a pessoa não pagava. Olha só, irmãs, a pessoa não pagava. E ela fez o trabalho, o serviço, ela ligava para a pessoa e a pessoa não atendia, a pessoa não pagava. E ela falou que ela foi lá na casa da pessoa. Irmãs, ela falou que ela chegou lá na casa da pessoa. São essas duas histórias que eu guardei e eu tô contando aqui, compartilhando. Que às vezes você tem que, sabe, abstrair e esperar em Deus com paciência, e Deus vai mover a situação com fé nele. Ela falou que a pessoa não pagava, ela pegou, ela foi lá, irmãs, na casa da pessoa. Era uma moça, uma mulher, uma senhora. Irmãs, ela falou que ela chegou lá na casa da pessoa. A pessoa estava numa situação pior que a dela. Chegou lá, irmãs, a pessoa estava doente. Estava aguardando a saída do resultado de uma causa no INSS. A pessoa estava doente, irmãs. Numa penúria, assim, que não tinha nem café, não tinha nada. Ela compartilhou comigo que não tinha um cafezinho, que ela se compadeceu, foi lá no mercado, comprou café, comprou açúcar para ela fazer junto lá com aquela senhora. Não sei se a dona estava numa cama. Ela compartilhou comigo, falou: Raquel, poxa, a pessoa tá em casa, às vezes quer tomar um cafezinho quentinho, e nem isso tinha. E a pessoa estava aguardando, né, o resultado lá sair para ter um recurso financeiro e honrar com um compromisso comigo. Ela falou que ela saiu e, sabe, saiu, acho que até ajudou lá, comprou algumas coisas para a moça, irmãs. Passou o tempo, a moça pagou ela tudo direitinho, o dinheiro lá que estava retido saiu. Olha só, irmãs, como isso é importante às vezes, né? Então, nesse vídeo, eu estava falando, né, nesse vídeo passado, né, eu estava contando, né, sobre essas situações, né, que acontecem. E ali no vídeo eu citei, né, que às vezes é necessário, às vezes, você usar de misericórdia e abstrair, perdoar a dívida, como a irmã que falou. E eu me lembrei dessas duas histórias. Então, eu não sei para quem que vai, né, esse vídeo, né? Eu sei que sabiamente às vezes é necessário, porque Deus, ele é dono de tudo, ele nos dá tudo. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Fica na paz.